Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à sequência com a palavra de Deus. E hoje eu quero lhe mostrar como o Senhor Jesus age para glorificar o seu santo nome na sua família. Meus amados, não é meramente o fato de dizer que existem pessoas crentes naquela casa que glorificam a Deus. Não é meramente o fato daqueles crentes daquela casa ir para a igreja ou testemunharem que são crentes que glorificam a Deus. Não. Glorificar a Deus, irmãos, significa revelar a glória de Deus também através das nossas vidas aqui neste mundo. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Glorificar a Deus é você também revelar a glória de Deus através da sua vida. Não apenas de palavras, mas acima de tudo, com atitudes. E glorificar a Deus através das nossas vidas, irmãos, não é uma coisa tão fácil. Não é uma coisa tão fácil. E eu lhe cito o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, para glorificar a Deus na sua vida, Ele deu a sua própria vida. Ele teve que dar a sua própria vida. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi traído, ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele foi crucificado. Tudo isso para glorificar a Deus em sua vida. Meus queridos, o fato é que glorificar a Deus nesse mundo, eu poderia resumir dizendo que glorificar a Deus nesse mundo é viver nesse mundo, mas valorizar o céu e não a terra. Eu poderia resumir o glorificar a Deus nessas palavras. Glorificar a Deus significa você viver nesse mundo, entendendo que você não é desse mundo e valorizando mais o céu do que a terra. Quando a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, está dizendo isso. Que você deve viver nesse mundo, mas glorificar a Deus acima de tudo, valorizando mais o céu do que a terra. Então, meus amados, o que é que acontece com as famílias, com as pessoas de um modo geral? As pessoas querem viver como se a razão da sua existência fosse esta vida. A razão da sua existência fosse o seu emprego, o seu salário, a sua casa. A razão do seu emprego fosse até a sua família. Mas a razão maior da tua vida é a vida eterna. É Deus acima de tudo. E as pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem isso. Então, como é que Jesus age
para glorificar o nome dele na nossa vida se nós valorizamos mais a terra do que os céus? Como é que Jesus age? Eu quero pegar aqui o exemplo de uma família da Bíblia, a família de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, para nós aprendermos algumas lições acerca desse assunto, como Deus age para glorificar o nome dele na nossa vida e na nossa família. Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 11, os versículos 3 e 4, a Bíblia Sagrada diz assim, olha: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha só, meus amados, ali estava uma família, né? Lázaro, Marta e Maria. 3 irmãos moravam juntos e eram amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Marta chega a declarar que Jesus amava Lázaro. E amava realmente, porque a gente vê Jesus algumas vezes na casa de Lázaro, na Bíblia. Era uma família amada, uma família de crentes. Crentes amados por Deus, crentes que tinham intimidade com Deus. Mas, amados, muitas vezes nós somos crentes. Confessamos Jesus como nosso Salvador. Jesus está no nosso lar. Mas mesmo assim, ainda estamos centrados, ainda estamos focados muito mais nas coisas desse mundo do que nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Olha só, o texto que eu dei, o texto que eu li aqui, a gente vai ver as irmãs de Lázaro mandando informar a Jesus que Lázaro estava doente. Ou seja, a enfermidade na casa de Lázaro era um problema. Era um problema que aconteceu. Era um problema que estava acontecendo e que deixou aquela família perturbada. Existe um problema na tua família, você que está me ouvindo agora. Existe um problema na tua família que te deixa perturbado, que te deixa inquieto, e você não sabe agir em relação a esse problema. Aí as irmãs de Lázaro, elas mandam informar a Jesus, mas aqui existe uma expressão que me chamou a atenção. Diz a Bíblia Sagrada: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor Jesus: Eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Olha só. Eu admito, meus amados, que Jesus podia até ser mais chegado a Lázaro. Mas na compreensão daquelas irmãs de Lázaro, se ela mandasse dizer que era Lázaro, porque Jesus era mais chegado a eles, Jesus viria imediatamente, ia deixar tudo lá e viria imediatamente. Por quê? Porque nós raciocinamos como as pessoas aqui da terra. Ora, se alguém disser que alguém teve um problema, eu vou sentir. Mas se disser que a minha esposa teve um problema, talvez eu sinta muito mais, porque nós somos humanos, né? Mas Jesus, ele não olhava com olhar humano, ele olhava com olhar divino. E o olhar divino, ele vê coisas que os olhares humanos não veem. Lázaro estava doente, mas tudo estava sob controle de Deus e dentro dos propósitos de Deus. Observe que
certamente Marta e Maria ficaram um pouco decepcionadas, porque elas esperavam que ele viesse imediatamente. E a resposta que Jesus mandou para ela foi: diga a elas que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Talvez elas nunca esperassem uma resposta dessa. Aleluia! Ô irmãos, quando a pessoa vai morrer, ou está perto de morrer, que adoece, a pessoa não adoece. E a primeira impressão dos parentes é que a pessoa vai morrer, não. Todo mundo quer a cura da pessoa, não é? A pessoa batalha pela cura. E a expectativa das irmãs era a cura também. E a resposta de Jesus foi: olha, vai dar essa resposta a ela, fique tranquila lá. Puxa vida, nós estávamos esperando que ele viesse até aqui para fazer um milagre, curar Lázaro. Aquele que ele ama, ele não ama mais Lázaro do que aos outros, não. Ele pode até ser mais achegado, mais aproximado. Uma coisa é amar, outra coisa é ser mais aproximado. Jesus estava tratando Lázaro como ele devia ser tratado. Jesus está te tratando como você deve ser tratado, deve ser tratada, como você precisa ser tratado. Tem um problema na tua casa, você precisa desse problema. É uma necessidade na sua vida. Se você não entender isso, você nunca vai receber vitória. Você tem que olhar para esse problema com a visão de Deus. Marta não conseguia ver com a visão de Deus, ela via com a sua própria visão. E agora, meus amados, quando Jesus diz, esta enfermidade não é para a morte, eu quero chamar a sua atenção, que ele diz assim ainda, olha. Primeiro, é para a glória de Deus. Segundo, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, as pessoas vão reconhecer que Deus existe no céu e que eu sou o próprio Deus aqui na terra, que estou glorificando o nome de Deus no céu através do milagre que vou fazer nesta enfermidade. Era o que Jesus estava dizendo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é primeiro para a glória de Deus. E segundo, para que eu, o Filho de Deus, seja glorificado aqui na terra por ela. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Preste atenção, porque alguém, meus amados, pode chegar ao ponto de pensar assim, olha, mas por que é que Jesus faz questão de ser glorificado? Por que é que Jesus faz questão de ser exaltado? Não é simplesmente para ser engrandecido por vaidade, não, irmãos. Não é para ser reconhecido por uma forma de vaidade que as pessoas vão ficar olhando para ele e dizendo, isso é que é Deus, isso é que é Deus. Só por isso não. Esse glorificado, exaltado, é justamente para as pessoas entenderem que elas precisam de Deus, que elas não podem viver sem Deus, que Deus é a razão da vida das pessoas, que Deus, Ele é a maior razão da nossa existência nesse mundo. E Ele manda esse recado para aquela família. Então, meus queridos, muitas pessoas se aproximam de Jesus buscando o milagre de Deus na sua família. Buscando o milagre de Deus na sua família, mas com a motivação egoísta. Uma motivação centrada em si mesmo. Alguns pedem a Deus que tenha compaixão, que resolva o problema, que faça isso, que faça aquilo. Mas quando Jesus faz, ou se Jesus fizer fora de tempo,
a pessoa abandona o buscar a Deus. Você está entendendo? Se Jesus fizer fora de tempo, as pessoas abandonam o buscar a Deus. Então, normalmente, irmãos, as pessoas que recebem alguma coisa fora de tempo, elas não valorizam. Elas não valorizam. Elas não reconhecem que foi Deus que deu. Quantas pessoas por aí que vivem, eu diria assim, mergulhado em bênçãos materiais, eu não digo nem espirituais, porque se tivesse visão espiritual, compreendia que tudo foi Deus. Mas pessoas que vivem mergulhadas em bênçãos materiais e ficam achando que foi ele que conseguiu porque é sábio, porque é mais inteligente do que os outros, é mais astuto e conseguiu tais coisas. Quando a Bíblia diz que riqueza e honras procedem de Deus. Essas pessoas, irmãos, pagarão um preço. Então, veja bem, a gente está vendo aqui uma família, a família de Lázaro, uma família que tinha um problema e buscava uma resposta de Deus. Uma família de crentes, crentes com intimidade, com Jesus, não é? A resposta de Jesus, ela declara o grande objetivo e finalidade daquela enfermidade. A resposta de Jesus, quando ele diz, ouvindo isso, Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Isso aqui declara o grande objetivo e a finalidade daquela enfermidade na família de Lázaro. Você não acha que isso que acontece na tua casa tem a ver com a manifestação da glória de Deus? Deus quer manifestar a glória dele através desse fato aí na tua casa. Eu tenho problema na minha família. E eu nunca perdi nem vou perder a esperança. Nem vou perder a esperança, ainda que eu não veja. Ainda que eu morra, mas eu não perco a esperança daquilo que Deus vai fazer. A esperança está viva, está acesa dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, quando Jesus dá aquela resposta à família de Lázaro, ele mostra o objetivo e a finalidade daquela enfermidade. Qual era o objetivo? Mostrar a todos, inclusive aos crentes da família de Lázaro, que até mesmo a morte pode ser vencida. Veja bem, qual era o grande objetivo de Jesus? Jesus haveria de mostrar a todos os crentes, a todos os incrédulos, aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, aqueles vizinhos de Lázaro, a toda aquela região que até mesmo a morte pode ser vencida. Ai, meu Deus do céu. E quando eu falo até mesmo a morte pode ser vencida numa família por Jesus, imagina esse teu problema que é tão pequeno. Imagina esse teu problema aí, que é um problema talvez comportamental de alguém. Esse teu problema aí na família, que é uma enfermidade tão simples. Às vezes Deus deixa alguém numa enfermidade dentro de casa e passa anos e anos. Passa anos e anos e a pessoa não morre. Está lá com aquela enfermidade, Deus permite. Aleluia. Você vai encontrar casos assim, tá certo? A finalidade, meus amados, era glorificar a Deus e mostrar Jesus, o próprio Deus, a ser glorificado aqui na terra. Então vamos falar em 2 pontos aqui, objetivo e finalidade. Objetivo qual era? Mostrar a todos que a morte pode ser vencida. Finalidade, glorificar a Deus aqui na terra. Glorificar a Deus aqui na terra. Então a resposta de Jesus às nossas orações, irmãos, para que isso aconteça, nem sempre são no nosso tempo, não é? Quando elas dizem, ora, João capítulo 11, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha só. Jesus não faz na hora que a gente quer, ele faz na hora que ele quer. Tá certo? No caso de Marta e Maria e Lázaro, ele demorou. Questão de dias. Foi pouco tempo. Mas o momento de ir não é a hora que nós queremos. É a hora que ele quer. E ele sabe por que está fazendo aquilo. Então, às vezes, amados, o problema pode ser grande para nós, mas para Cristo sempre se trata de algo simples e solucionável. Ele olha a tua família e ele vê isso aí que está acontecendo na tua vida como algo tão simples. Algo que tem solução. Olha lá, João capítulo 11, versículo 11 diz assim: assim falou Jesus, e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vão despertá-lo do sono. Então os discípulos que estavam com Jesus disseram, Senhor, se ele dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono. Então Jesus foi bem claro e disse, Lázaro está morto. O que é que a gente aprende com essa lição aqui, com esse texto? É que para Jesus, irmãos, como ele declarou para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É que crente não morre. Preste atenção, porque a verdadeira morte não é a morte física. A verdadeira morte é a morte espiritual. Existe a morte física e a morte espiritual. Lázaro não estava morto, ele estava apenas dormindo. Será que você entende isso? Você já viu que os crentes usam essa linguagem? Cadê fulano, rapaz? Ah, fulano dormiu no Senhor. Dormiu no Senhor? Por que dormiu no Senhor? Porque crente não morre. O espírito dele está vivo. Agora, o não crente, aquele que não recebe Jesus na sua vida, quando ele morre, aí ele perece. Porque aí vem a morte física e com a morte física vem a morte espiritual. Tá certo? Então Jesus mostra que crente não morre. Mas eles ficam confundidos. Aí Jesus, para que eles entendam isso, olha, vocês não estão entendendo, ele está morto. Segundo a linguagem de vocês, desse mundo. É isso que você quer ouvir de mim? Ele está morto. E eu vou lá para ressuscitar ele. Foi o que Jesus disse. Aleluia. Então, meus amados, o fato é que não existe problema difícil na família. Vencer a morte mostra que todos os demais problemas podem ser vencidos. Nós muitas vezes dimensionamos a possibilidade da nossa vitória relacionando com um problema que nós achamos que é mais fácil ou mais difícil de ser vencido. Se a pessoa sofre de um problema como, por exemplo, câncer. Ah, não, esse aí não tem cura, não. Isso aí, Jesus, nem oro, nem adianta orar. As pessoas fazem assim. Talvez você seja uma dessas pessoas. Ah, o médico desenganou e disse que vai ficar assim para o resto da vida. Não, por essa daqui eu não oro mais nunca. O médico já disse que vai ficar assim para o resto da vida. Ei, não perca a esperança, não. Problemas comportamentais. Ah, não, vamos lá. A pessoa agora se viciou em drogas. Não, esse aqui eu não oro não, porque aí não tem jeito não. A medicina já diz que não tem jeito. Eu não oro mais porque não tem jeito. Caminho do homossexualismo. Ah, não oro mais não. Homossexual não tem jeito não. Homossexual não tem jeito. Não oro mais. Tudo problema de família, não é? Marido do coração de pedra. Não, não ora mais não. Ah, pastor, o senhor diz isso porque o senhor não conhece fulano. Você é que não conhece o seu Deus. Você é que não conhece o seu Deus. Então Jesus explica para Marta como é que ele vai ser glorificado. Jesus sai com os discípulos e vai até lá.
volta com os discípulos e vai até lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 19, que muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta, consolar Maria acerca de seu irmão. E quando Marta ouviu que Jesus vinha, saiu ao encontro de Jesus e ficou assentada na frente de casa. Quando ela viu o Senhor Jesus, ela foi até ele e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só faltou Jesus dizer: teria sim, Marta. Teria, porque eu deixaria ele morrer do mesmo jeito. Eu não perdi o controle da situação. Amados, olha, Jesus já tinha dado o recado. Aleluia, que não é para a morte. Todo mundo só entende a morte física. Todo mundo só entende a morte física. Como é que Jesus disse que não era para a morte e ele morreu? Ele morreu fisicamente, mas espiritualmente ele estava vivo. Jesus queria dar uma lição para o mundo, que crente não morre. Crente não morre. Aleluia. Então veja, meus amados, quando ele chegou lá, que Marta se dirigiu até ele, que Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela diz: mas também sei que agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Veja bem, teu irmão há de ressuscitar. Ela tinha confessado que tudo que Jesus pedisse, Deus concederia. Veja bem, às vezes a pessoa confessa com a boca, meus irmãos, mas não crê com o coração. Você crê que Jesus ressuscita, mas crê de coração mesmo ou somente crê intelectualmente? Marta, quando diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus diz assim: teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que é que Marta diz? Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Está vendo que ela não estava crendo? Ela não estava crendo. Então, meus amados, às vezes a incredulidade toma conta das pessoas de uma maneira que as pessoas veem o que a Bíblia diz, mas quando alguém conta, a pessoa não acredita. Não acredita que aconteceu. Ah, pastor, mas pode ser a pessoa dizendo para aparecer, para mostrar que é espiritual. Meu irmão, se está dizendo para aparecer, se está dizendo que é para mostrar que é espiritual, não me interessa. O que interessa é que eu sei que o meu Deus, ele pode fazer isso e faz. Se ele é um mentiroso, é um filho do diabo que está sendo usado para edificar a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, e um filho do diabo pode ser usado para edificar a sua fé? Pode. Deus, quando quer usar alguém, ele usa até o diabo. Não usa só o filho do diabo, não. Ele usa até o diabo. Ele usou o diabo para provar a Jesus. Ele usou o diabo transportou Jesus para um alto monte, ficou fazendo proposta a ele, ficou oferecendo coisas a ele, depois ofereceu o mundo inteiro a ele, depois pediu para ele transformar as pedras em pães. Amados, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado pelo diabo. Então, meus amados, nós precisamos entender. Marta, ela diz: eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mas ao mesmo tempo ela não estava crendo. Aí Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Lázaro não está morto. Era a afirmação de Jesus: Lázaro não está morto. Olha o que ele afirma mais ainda, Jesus: e todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? Aleluia,
A morte física, irmãos. A morte física é algo tão simples para Deus. Pode ser algo complicado para nós. É como uma pessoa dormindo. É como uma pessoa dormindo. Dormiu, acordou. Aleluia. Mas, meu querido, eu quero chamar a sua atenção. Se a morte para Deus não é problema, o que é o teu problema? Qual a dificuldade que tem nesse teu problema aí para Deus? Tudo que estás passando na tua família aí, que você fica querendo desistir, até murmura, meu Deus, por que tudo isso? Deus tem coisas grandes para a tua família. Deus quer usar tudo isso para glorificar o nome dEle. Agora, se você recuar, se você for covarde, se você não tiver coragem de enfrentar essa peleja, você vai ser um derrotado realmente. Você vai olhar para isso como se fosse uma derrota. Agradeça quando a Bíblia diz assim, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Entenda que mesmo as lutas é a vontade de Deus. A luta que tu estás passando é uma bênção. É uma bênção para a tua vida. Se não fosse essa bênção de Deus na tua vida, você não estaria onde você está agora. Deus querendo te levar para uma posição melhor e maior. Deus vai usar a tua família para a glória do nome dEle. Agora você tem que saber que você, quando pedir a Deus a vitória, entenda que você também precisa estar numa comunhão com Deus a ponto de compreender isso e aceitar. O problema, irmãos, é que as pessoas querem vitória, mas cheia de pecados. O problema é que as pessoas querem vitória, mas cheia de pecados. Aí quando chega uma prova na sua família, ao invés de ser grato a Deus, porque não está em comunhão com Deus, começa a murmurar, começa a reclamar. É muito difícil, não vai dar certo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Não sei por que tanta prova comigo, o que foi que eu fiz? Tão boazinho você é. Tão bonzinho que você é, não é? Para estar passando essa prova. Você sabe que você não é bonzinho? Você sabe que você não é essas coisas todas? Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, acorde. Veja, meus queridos, que o Senhor Jesus, Ele chora. Ele chora com a família pelos problemas da família. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele chorou. Deixa eu ler aqui esse texto. Veja só o que a Bíblia diz. João capítulo 11, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui está dizendo que ele moveu-se em espírito e perturbou-se semelhantemente às pessoas que estavam chorando ali. Quando ele viu as pessoas chorando, há uma corrente de teólogos que tentam puxar o entendimento desse versículo e dizer que isso era uma forma de Jesus censurar a incredulidade daquelas pessoas que estavam chorando, porque não confiaram em Jesus que ele ia fazer o milagre. Não, irmãos. Mas também há uma corrente de teólogos que dizem que Jesus chorou porque ele se moveu em espírito. Quando Jesus chorou, está aqui escrito, olha, ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Quando Jesus chorou também, que as gotas de suor se transformaram em sangue, a Bíblia diz a mesma coisa. Ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E começou a suar. E o suor se transformou em sangue. Sabe por que Jesus estava chorando? Sentindo a mesma dor que a família estava sentindo.
Porque ele olhava para aquelas pessoas e via como é difícil ser um humano sem a plena glória de Deus na sua vida. E as pessoas estavam doloridas com a morte de Lázaro. E ele chora também. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? É que quando você sofre por esse problema na sua casa, quando você sofre por esse problema na sua família, Jesus também sofre com você. Ele se compadece. Sabe o que isso significa? Que ele quer agir na tua família. Ele quer agir na tua casa. E então, meus amados, Jesus vai e ressuscita Lázaro. Ele manda tirar aquela pedra, não é? E isso aí é justamente uma forma de fazer uma limpeza. Olha só, preste atenção. É uma forma de fazer uma limpeza nos corações daquelas pessoas que ainda não acreditavam nele como deveriam acreditar. Tirem a pedra. Senhor, já faz 4 dias. Mas quando retiraram a pedra, alguém estava dizendo, eu creio que vai acontecer alguma coisa. E aí, meus amados, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. E a Bíblia diz, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Olha, ali dentro havia vida. Aleluia! Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Ali dentro daquele defunto havia vida. Era um defunto físico. Era um corpo físico, mas a vida estava lá, agora de volta. Lázaro não havia, aleluia, morrido espiritualmente, havia morrido apenas fisicamente. O espírito havia se retirado, mas agora volta para aquele corpo e aquele corpo está vivo novamente. E como é que o nome de Jesus foi glorificado nisso? Olha só a bagunça que aconteceu. Vou te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui na Bíblia. Primeiro, o nome de Jesus foi glorificado. Diz aqui o versículo, João capítulo 11, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Olha aí, tá vendo? Esse milagre que vai acontecer na tua família, não é só porque Jesus tem peninha de você, não é só porque Jesus está com peninha da pessoa que está com problema. Não, Jesus quer mostrar a glória dele, entenda isso. E as pessoas vão crer quando olhar para você, quando olhar para o que aconteceu. Vão crer quando você deixa de orar por um determinado problema, é porque você está dizendo, não, Jesus não pode fazer mais nada aqui. A partir de hoje, comece a orar por esse problema. Você pode ver o milagre acontecer, você pode ver a pessoa restaurada, você pode ver a pessoa como ela já foi. Aleluia! Em uma determinada época, e dizer, meu Deus é grande, você vai ficar mais crente, sua família vai ficar mais crente, as pessoas que conhecem vão ficar mais crente. Olha lá, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo até Maria, e tinham visto o que aconteceu, o que Jesus fizera, creram em Jesus. Isso foi no meio dos amigos e da família de Lázaro, no meio dos religiosos, dos judeus, dos fariseus. Diz assim a palavra de Deus, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais, se deixarmos assim todos crerão nele. E virão os romanos e nos tirarão do lugar que nós temos na nossa nação. Olha, os sacerdotes, os fariseus estavam com ciúme de Jesus, perturbado. Eles disseram, o que é que nós vamos fazer? Se ele continuar fazendo esses sinais aí, todos vão crer nele. Está vendo? Olha a glória de Deus sendo manifestada aí na ressurreição de Lázaro. Nós vamos ver ainda, meus amados, aqui, olha, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim,
soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Irmãos, quando a notícia correu, era o povo tudo indo lá. Não, quero ver Jesus não, quero ver o morto que ressuscitou. Já pensou? Veja a glória de Deus sendo manifestada. Quando eles viam Lázaro, rapaz, esse Jesus é ele mesmo. Glória a Deus. É o Filho de Deus mesmo. Mas os principais sacerdotes resolveram matar a Jesus e agora resolveram matar também a Lázaro. Olha lá, por quê? Porque muitos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Aleluia! Você está lembrado daquele cego? Daquele cego que era cego de nascença? Quando Jesus curou ele, a confusão que deu. Mandaram chamar o pai, mandaram chamar a mãe, perguntaram, me diga uma coisa, esse menino é seu menino? É o nosso menino, sim. Como foi esse negócio? Não, ele já nasceu cego. Sim, mas como é que ele está vendo agora? Pergunte para ele. Pergunte para ele, ele já é adulto, ele sabe responder. Olha, o milagre é para glorificar a Deus, não é para resolver o teu probleminha, não. O milagre na tua família é para glorificar a Deus. Para as pessoas conhecerem Deus através da tua família. Entenda isso. Ore a Deus pedindo um milagre para a sua família, mas pedindo dessa maneira. Tá certo? Tá lembrado da família de Jó? Jó passou uma prova tremenda, mas no final ele foi duplamente abençoado. Para glorificar a Deus. Ainda hoje nós falamos da família de Jó. Então, meus queridos, que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa entender que esse problema na tua casa, que essa dificuldade na tua família, não é para destruição, não é para a morte, mas é para a glória de Deus na tua família. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Amém.